Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se eu quer ouvir um recado de Deus para a sua vida nessa noite, glória a Deus. Daniel capítulo 10, versículo 7. Até o versículo 14, nós vamos ler. Esta mensagem desta noite, irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de jejum e de batalha espiritual. Dois temas bem simples, bem facinho. Eu creio que você não tem a menor dificuldade com isso, né? Falou em jejum, sou o primeiro. Falou em batalha espiritual, você já está de joelho intercedendo, orando, clamando, expulsando, mandando embora, recebendo vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero uma equipe aqui, irmãos, coesa nesse ponto, irmãos. Se nós cremos em Jesus, nós temos autoridade, temos poder, temos vigor, conhecemos uma palavra forte. O Senhor é o nosso Deus. Jesus Cristo é aquele que tem poder para realizar coisas grandiosas na nossa vida, e Ele nos deu autoridade para expulsar os demônios, para fazermos toda a obra nesta terra, inclusive, irmãos, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Aleluia, amém. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler então a palavra, né, irmãos? Diz assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém. Feche seus olhos mais um instante, meu amado. Que essa palavra venha fortalecer o teu coração, venha encher a tua alma nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós não somos absolutamente nada sem Ti, Pai. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, Pai. E, Senhor, nós precisamos deste vigor. Senhor, toca, Senhor, em nossas vidas nesta noite, Senhor, para que sejamos, Senhor, renovados pelo Teu poder, para que, Senhor, possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, revelada ao nosso coração, para termos uma vida vitoriosa, abundante, poderosa nesta terra, e que nada possa roubar, Senhor, de nós aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Meu Deus, a nossa salvação, meu Deus, a graça, o poder, nos sustenta em Tuas mãos poderosas, Pai. E nos leva, Senhor, como igreja, Senhor, a restaurar este mundo, Senhor, a declarar este poder, a anunciar esta palavra poderosa a toda criatura, Pai. E, Senhor, sejamos nós, Senhor, instrumentos
da tua vontade. E nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero, já falei pessoalmente, né, mas eu quero dar as boas-vindas ao nosso irmão Edson e à sua esposa Gisele. Veio com todo carinho, nós os recebemos aqui depois de um tempo, né, sem poderem estar conosco. Sejam muito bem-vindos. E também já foi apresentada ali a nossa irmã Agostinha Lourenço, Eliane e Maria, né? Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindas, que vocês sejam abençoados, e todos os irmãos que aqui estão conosco nesta noite. É um prazer estar com vocês e podemos meditar na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero abordar algo que a igreja precisa muito, irmãos, é ter conscientização, conhecimento, para que a igreja não seja enfraquecida ou engodada ou anestesiada e talvez até morta, porque uma igreja, irmãos, que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não entende a palavra de Deus, os propósitos de Deus, ela começa a ficar anestesiada. Nós conhecemos muitas igrejas, né, que hoje até são consideradas seitas em função de algumas ações, e talvez até por ações não somente humanas, mas ações espirituais que atuam, né, para neutralizar, para destruir. E nós estamos ouvindo isso hoje na internet. Está algo assim assustador, de igrejas que estão fechando, de escândalos que estão acontecendo. Mas, irmãos, nós estamos aqui não para falar disso, nós estamos aqui para falar do poder de Deus, nós estamos para falar aqui das promessas de Deus, da obra de Deus para a nossa vida. E nós temos um exemplo, irmãos, muito forte de um homem, né, que você já ouviu falar, você conhece muito bem, este Daniel, que teve experiências tremendas na sua vida, juntamente com alguns amigos. E eles, irmãos, né, os seus amigos também, vamos falar aqui dos seus nomes originais, né, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos, né, para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, em função até da própria ação do povo de Deus. Nos seus erros, Deus permitiu com que eles fossem levados para a Babilônia, e ali eles tinham um tempo de permanência para que ficassem ali escravizados até o tempo que Deus viesse a libertar. E esses homens, irmãos, esses que eu citei aqui, juntamente com Daniel, eles foram escolhidos especialmente por Deus para que fossem inseridos na presença do rei. Mas, irmãos, eles foram realmente escolhidos para serem o quê? Instrumentos de Deus. Lá mesmo, né, no exílio, no meio da escravidão, o Senhor, irmãos, Ele faz sobressair aqueles que se dedicam e que se dispõem a fazer a vontade dEle. E eu quero dizer algo, irmãos, para nós aqui. Às vezes nós queremos escolher, né, lugar para servir, ou obra para nós fazermos, mas, irmãos, Deus tem um pensamento completamente diferente do nosso, porque não é na comodidade, não é na facilidade que nós vamos exercer um ministério forte, que nós vamos ter um crescimento espiritual. Muitas vezes nós vamos ter que ser forjados em alguma situação para crescermos espiritualmente. E eu falo uma brincadeira até lá na minha família, né? Eu tenho já uns irmãos que já estão na idade para cima, né? E alguns ainda exercem aquela um pouco da infantilidade. E eu dizia assim para eles, eu vou dizer uma coisa séria para você: amadurecer dói. Amadurecer dói. Por quê? Porque nós vamos ter que deixar de coisas que nós gostávamos de fazer, né? Que levamos com brincadeira, alegria, e assim vai levando a vida. Mas a hora que a nossa vida precisa tomar um rumo mais sério, de um compromisso,
E isso, irmãos, mexe conosco, mexe, né, com o nosso interior, mexe com a nossa cabeça, com as nossas emoções. E meus irmãos, no reino espiritual, ele não é muito diferente, porque quando o Senhor nos chama para uma obra, para realizarmos algo realmente de compromisso, de responsabilidade, a nossa vida, irmãos, humana, ela não pode mais continuar a mesma. Nós vamos ter que adotar coisas especiais para que possamos servir a Deus com fidelidade e resistir a todos os embates que vêm contra a nossa vida. E isso é difícil, irmãos. Eu não sei você que está aqui, eu acho que você aqui da quarta igreja nunca passou nenhuma luta, né? Ninguém aqui, né? Mas ninguém levantou a mão, então eu acho que não. Você já passou algumas lutas aí, meus amados? Levante sua mãozinha, que nem diz o pastor assim. Levante a sua mãozinha aí. Mas, meus irmãos, isso aí, ele faz parte da nossa vida espiritual, não é mesmo? Mas, irmãos, veja como um homem entende o seu chamado, como uma mulher entende o seu chamado, como uma pessoa entende o compromisso para o qual ela foi chamada. Daniel, irmãos, como ele foi chamado ali para aquele local, para aquele exílio, já de primeira, ele já tomou uma decisão super importante, que isso já fez um diferencial, né, na vida dele e daqueles amigos dele, e o pessoal que estava lá já começou a conhecer que eles tinham uma fé realmente devota, que eles eram realmente perseverantes, que tinham uma personalidade e que queriam fazer disso algo muito sério. E ele logo chegou ali para o eunuco, que era o chefe ali, né, daquele pessoal, e ele já disse para ele: olha, nós não queremos comer das iguarias do rei, nós não queremos nos contaminar. E o eunuco, sabe que ele, com muito medo, porque não podia desobedecer às ordens, né, do rei, ele mesmo assim, irmãos, convencido pelo poder do Espírito Santo que estava na vida de Daniel, ele concordou em fazer isso. E meus amados, olha que coisa importante, essa determinação fez deles ali começarem, né, de uma maneira bem dirigida por Deus, para que fossem fazer algo realmente importante ali naquele lugar, fazer a diferença. E eles pediram apenas que dessem para ele legumes e água. Irmãos, e depois de 10 dias, eles estavam com os seus semblantes mais bonitos, e eles estavam mais fortes. Olha só que coisa tremenda. Você sabe, irmãos, a sabedoria do homem e tudo que o homem pode fazer na sua vida, ele nunca é suficiente diante do poder de Deus. Porque, irmãos, Deus pode dar água para um homem 40 dias, um ano, e mesmo assim ele ser sustentado, e ainda o seu corpo ainda ficar melhor do que qualquer outro corpo de outro homem que se alimenta de um alimento, seja lá qual for, saudável, ou qualquer outro tipo de alimentação. Mas, irmãos, é a decisão do homem, é aquilo que ele tomou como algo no seu coração, de não deixar a sua fé de lado ser dominada para servir outros deuses. E isso faz a diferença, irmãos, quando nós afirmamos que realmente nós queremos servir a um único Deus e Senhor. Quando nós declaramos que o nosso Senhor é Jesus Cristo, irmãos, nós não podemos nos dobrar diante de outras circunstâncias, ou de outros deuses, ou de outras sugestões na nossa vida, porque Ele tem que ser o nosso único Deus. Irmãos, em fator dessa decisão, nós vamos ver que o Senhor deu a eles algo muito importante. Primeiro, deu a eles conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, irmãos, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Sabe por que Deus deu isso para ele, irmãos? Eu vou dar essa coisinha para ele aí, e de repente,
ele vai ficar contente? Não, irmãos. Quando Deus dá algo para nós, irmãos, Ele tem um propósito com isso. Se você tem um dom na sua vida, se você vê que você tem algo de um diferencial na sua vida, se você tem uma facilidade de oração, de intercessão, de atendimento, né? A gente já falou aqui de misericórdia, de cuidar das pessoas, enfim, de pregar, de fazer de louvar a Deus como os nossos irmãos. Deus não deu isso à toa para você. Deus te deu para que você seja instrumento dele, para a glória dele, para a exaltação do nome dele. E quando nós fazemos isso, irmãos, Deus se alegra e Ele começa a movimentar algo grande através de nós. Ele vai começar a fazer a diferença ao seu redor, em tudo que você colocar a sua mão, Deus vai fazer prosperar, porque Ele tem poder. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, irmãos, você acha que Daniel e seus amigos tiveram uma vida fácil lá no reino? Você acha que eles, recebendo todos esses adereços, né, esses dons, eles passaram por momentos de tranquilidade lá? Foi tudo certo? Agora eu digo para você, meu amado, se o Senhor dissesse que ia dar esses dons para você, mas ao mesmo tempo Ele dissesse para você: olha, só que é o seguinte, você vai ter que passar um momento lá pela cova dos leões, né? E começou bem, né? Só passar pela cova dos leões, depois os teus amigos vão passar por aquela fornalha de fogo, não numa temperatura só quente não, mas 7 vezes aumentada essa temperatura, nem precisava tanto, né, irmãos? Além do normal. E se vocês ainda fossem passar por provas de revelações, de sonhos e tantas outras situações, desafios nas vossas vidas, como que seria? Irmãos, eu quero dizer com isso para nós o seguinte: nós como igreja, irmãos, estamos vivendo um sonho espiritual. Sabe, irmãos, eu acho que nós não estamos vendo, irmãos, aonde Deus nos colocou e o que nós precisamos realizar para Ele. Eu estava conversando esses dias dizendo o seguinte: quando nós ajuntamos forças de várias pessoas que têm dons espirituais, que têm uma mesma visão, irmãos, intercedendo nisso, sabe o que vai acontecer? Nada vai poder impedir o agir do poder de Deus. Nós vamos ver grandes milagres, grandes maravilhas, transformações, até no nosso próprio lar, irmãos. E eu quero falar hoje, irmãos, sobre exatamente essa questão da batalha espiritual. Eu não sei se você entende, se você conhece ou se você visualiza, mas, irmãos, eu entendo, irmãos. Muitas vezes eu tenho visto cada vez mais, quando a gente está falando da palavra de Deus, quando a gente está tentando ajudar a pessoa no crescimento espiritual, a ela se libertar daquela situação que está amarrando a vida dela, a pessoa não está nem um pouco ligada nisso. Ela começa a resistir, ela começa a olhar para o outro lado, ela dispersa, ela não consegue manter a sua atenção. Porque, irmãos, existe uma batalha espiritual resistindo à transformação na vida da pessoa. Agora veja, irmãos, a diferença. Daniel era um homem que orava de vez em quando. Era de vez em quando, irmãos? Não. Quantas vezes ele orava? 3 vezes. 3 vezes ao dia ele se dobrava diante de Deus. Eu não sei se você tem esse hábito, né? 3 ou mais vezes, né? Mas, irmãos, eu digo para você, é uma batalha de fé na nossa vida. Se a gente não começar a fazer, a gente não vai conseguir mesmo, nem um dia realizar isso.
Mas se a gente colocar no nosso coração o desejo de melhorar nossa vida espiritual, de ter um relacionamento com Deus, esse é o caminho, o início de um caminho, de uma intimidade com Deus. Nós vamos ver que através dessas orações de Daniel diariamente, ele mantinha uma intimidade muito grande com Deus, e o Senhor trazia revelações ao seu coração. O Senhor falava com ele, ele sentia, irmãos, as coisas na sua vida. E veja que nessa situação que nós acabamos de ler aqui, nesse capítulo 10 de Daniel, ele sentiu a necessidade de quê? De comer guloseimas. Ele sentiu a necessidade de jejuar. Você já sentiu necessidade de jejuar? Sim. Você já sentiu necessidade de orar? Irmãos, eu digo para você algo especial no seu coração. Na nossa vida como pastor, irmãos, nós temos que ter a sensibilidade da questão da oração, do entendimento da batalha espiritual. E tem dias, irmãos, que eu estou ali tentando descansar um pouco e eu começo a sentir, irmãos, uma pressão, algo que eu vejo que é uma movimentação espiritual. O que eu tenho que sentir no meu coração? Acho que eu vou tirar um cochilo. Está muita pressão, acho que eu vou dar uma dormidinha. Não, irmãos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que buscar de Deus uma direção. Irmãos, quando nós entramos na área espiritual, meu amado, esse mundo espiritual, ele é movido, ele é afastado, e o poder de Deus vem sobre nós, meu amado. Se você é cheio do Espírito Santo, o diabo vai querer chegar perto de você? Não. Se você crê no nome de Jesus, se você declara o nome de Jesus, ele vai querer se aproximar de você? Não, irmãos. Então a nossa vida espiritual precisa estar nesse sentido. Ele sentiu a necessidade de jejuar, de abater-se em espírito para buscar a direção de Deus. E o Senhor lhe deu o entendimento de uma batalha prolongada. Ele não falou de uma batalha qualquer. Você já pensou, amado? Falando agora entre nós aqui, não vamos nem espalhar lá fora isso. Vamos falar só entre nós aqui. Você já pensou você começar a orar lá na sua casa, no seu trabalho, né, onde você está inserido, e Deus começar a te revelar as batalhas espirituais que estão à sua volta? E de repente você levantar a sua mão e falar em nome de Jesus, bate em retirada, e aquele mal sai dali do meio. Até a pessoa que está propagando mal ali vai ser demitida, ou vai pedir demissão, porque ela não vai suportar a presença do poder de Deus, meus irmãos. Amém. Eu digo para você, meu amado, e essa é a verdade que Deus nos revela de uma batalha prolongada na nossa vida. Não só essa batalha que Daniel teve a revelação do povo de Deus, que vai se estender até o fim aqui na terra, mas nós vamos ler aqui no capítulo 10 de novo, do versículo 4, o que aconteceu com ele. Diz assim: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com um ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Irmãos, eu tive uma experiência um dia com o pastor Agostinho. Eu trouxe uma pessoa, primeira vez aqui na quarta igreja, foi quando eu conheci o pastor Agostinho. E a gente estava na salinha ali embaixo, ali na salinha que ele atendia mais no começo.
E quando ele foi orar pela pessoa que eu trouxe, meu amado, ele começou a falar justamente dessa forma aqui, falando da aparência de Jesus. Mas só que não deu muito tempo dele ir muito para frente aqui. Quando ele falou que ele viu um homem, com um cinto dourado, e ele falou só mais algumas 2 palavras, irmão, aquela pessoa caiu endemoniada no chão, e o poder de Deus ali se manifestou. Irmãos, o poder de Deus na nossa vida, irmãos, sabe que desperdício que nós temos de uma vida espiritual que poderia ser algo realmente contundente. Você sabia que todos nós aqui nós poderíamos sair aí no dia a dia e nós expulsarmos os demônios, orarmos pelos enfermos e eles serem curados? Meus irmãos, muitas coisas nós iríamos evitar na nossa família, até de batalhas espirituais, discussões, de debates, simplesmente por causa do poder de Deus na nossa vida. E Ele está disponível para nós, irmãos. E a palavra de Deus aqui fala que foi algo tão forte, irmãos, nesta batalha espiritual, que quando ele viu ali, estava envolvido nesse jejum, nesses dias de jejum e de batalha espiritual, diz aqui, irmãos, que ele não suportou o poder, a força da presença, e diz ali que ele desmaiou diante do poder de Deus. Mas logo ele ouviu aquela voz que nos constrange. Sabe aquela voz que nos constrange a reverenciarmos e adorarmos e nos pormos de joelho ao toque de Jesus? Irmãos, o que fazer quando a batalha está difícil? Vamos falar um pouquinho aqui. Eu quero dizer para você, nós não podemos esquecer uma coisa importante na nossa vida. Quando nós estamos no meio de uma batalha, com aquele que nos chamou, meus amados, que nos escolheu, você foi chamado, escolhido por Deus? Não esqueça, meu amado, Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. Você não está sozinho no momento da prova. Você sabe o que acontece, irmãos? No momento das provas, das dificuldades, os momentos que nós nos sentimos fracos, o Senhor é forte na nossa vida. É Ele quem nos coloca de pé e nos faz seguir o caminho. Agora veja, irmãos, depois de toda essa batalha de oração, vem a resposta. A palavra diz assim: disse o Senhor, desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, as tuas orações foram ouvidas, vim por causa das tuas. Amém. Glória a Deus. Quando você ora lá, irmãos, você faz uma oração meio assim: eu vou orar. Eu vou orar, não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, mas eu vou orar. Amados, a oração com Deus não é algo vazio. A palavra nos revela que as orações, quando elas saem da nossa boca, desde o primeiro momento, elas já estão sendo ouvidas por Deus. Ele já está ouvindo as nossas palavras. Deus já está olhando tudo que está se acontecendo ali na nossa vida. Mas veja, irmãos, que impedimento que aconteceu aqui. E ele, quando chegou ali, o anjo, ele disse: olha, a batalha não acabou, vou voltar, ela vai continuar ainda. Mas 21 dias o impedimento, irmãos, de chegar a resposta para ele. E às vezes nós não temos muita paciência, irmão, de esperar a providência de Deus. E eu quero dizer para você, olha, vamos ler aqui na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, vamos ver o Efésios, 1 capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E às vezes nós estamos lutando contra quem? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são o que? Carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você sabe a arma que você tem na sua mão, irmãos? A arma que nós temos na nossa mão, irmãos, foi Deus que nos concedeu. A arma da oração, da batalha. Nós não podemos, irmãos, ficar no momento aí gemendo, chorando, achando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele, irmãos, quem nos arregimentou. É Ele quem nos chamou. É tão difícil, irmãos. Mas eu quero dizer para você, nós estamos lutando da maneira errada. Olhando para esta palavra, nós estamos lutando da maneira errada. Nós estamos lutando, sabe contra quem? Contra as pessoas, na carne. Eu vejo até nas mídias, irmãos, tem gente que entra na briga, alguém fala mal de alguma coisa, de Deus, não sei o que, as pessoas entram lá no estapeamento e falando, e as pessoas já, olha, irmãos, é uma baixaria. Eu não entro em nenhuma dessas conversas. Quando eu vejo lá, já saio fora, digo, Deus abençoe, deixa para lá. Às vezes, irmãos, estamos atacando alguém, que fala mal. Deixe que fale mal, irmãos, não vai mudar a sua vida. Ou mesmo numa situação familiar, na profissional, na saúde e tantas outras coisas. Nós estamos fazendo errado, irmãos. Você sabe qual é a estratégia? Vamos falar aqui, não vamos espalhar isso lá fora, não, vamos deixar só nós aqui. A estratégia nossa, irmãos, é colocar na oração. Eu vi um dia o testemunho de um soldado que ele enfrentou um comandante lá. O comandante, acho que vocês já viram isso aí, ele disse que ele adorava fazer os crentes sofrer. Ele acabava com os crentes quando entravam no quartel. E um dia esse rapaz falou assim: o seu nome está debaixo dos meus joelhos. E ele parou na frente dele, ficou com uma perna assim, erguida um tempo. E o coronel falou assim: por que você está com a perna erguida? Eu estou mostrando para o senhor onde é que o seu nome vai estar. Aqui no meu joelho. E o que você acha que aconteceu, irmãos? Esse homem está pregando a palavra de Deus e dando testemunho. Aquele que tem fé, irmãos, determinação no seu coração, não existe, irmãos, vitória que você não vai alcançar. É preciso ter uma convicção no nosso coração. Olha, outra batalha espiritual que nós estamos vivendo no nosso país aqui, já estamos indo para o final. Esta questão do carnaval. Eu estava lendo sobre a classificação, da área espiritual. O principado, irmãos, é que está atuando sobre esta área, que exerce ali esse trabalho terrível do carnaval. E pode ver que ninguém consegue mexer com isso aí. Cada ano piora mais as coisas. Cada ano piora mais. Não se consegue tocar nisso, não consegue mudar. A idolatria, irmãos, a feitiçaria, disfarçadas de bondade. E as pessoas são enganadas por isso. Também, irmãos, a corrupção no nosso país. As organizações criminosas, a polícia combate, mate os bandidos, morre a polícia, morre as pessoas inocentes, morre as crianças no meio desta luta. Agora, irmãos, o que nós precisamos, nós como igreja, irmãos? Nós precisamos nos aliar espiritualmente para atrair a resposta de Deus para a nossa cidade, para a nossa
para o nosso país, para que realmente Deus possa mudar todas essas coisas. E para nós encerrarmos, irmãos, quero dizer aqui, fique atento às palavras que eu vou te dizer agora. Homem, mulher, jovem, criança, ancião, muito amados do Senhor. Nós somos muito amados do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus fica atento à nossa oração, ao nosso jejum. Ele vai te dizer desde o primeiro dia que você iniciou a sua oração, ou que falou as palavras a Deus, Ele já ouviu, e Ele já está nos mandando resposta. Não desista, meu amado. Não desista na sua luta, de apresentar a Deus o seu pedido, a sua necessidade. Deus vai romper o impedimento espiritual, e Ele vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero fazer uma oração com você que está aqui nesta noite. Você sabe algo que eu acabei de falar, que nos dá poder? É a oração. Então hoje nós vamos fazer uma oração, vamos romper hoje esta barreira na nossa vida, do impedimento, né? Da fraqueza espiritual. Quem sabe você que não tem conseguido orar, que está passando uma batalha espiritual lá na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, em alguma área da sua vida está bloqueada e você não está conseguindo. Quero te convidar, os pastores chegam até aqui à frente, nós vamos orar aqui, irmãos. Eu quero convidar